Olá, boa noite. Boa noite, Thiago. Tá me ouvindo bem aí? Estão me vendo, me ouvindo, Thiago? Bom, boa noite a todos. Estamos esperando todos irem entrando aqui. Hoje para mais uma live do Proter. Se vocês não estiverem me ouvindo ou me vendo, vocês vão me falem aí para dar uma ajustada. Hoje nós vamos ter uma live do Proter sobre alterações de sono, em que nós temos, como vocês sabem, exatamente 1 hora para essa live. E essa live eu vou apresentar para vocês, junto com a doutora Rosa Hassan, que acabou de entrar ao vivo aí. Boa noite. Vocês sabem, eu sou psiquiatra do PROTEC, que é o Programa Terceira Idade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Rosa Hassan é coordenadora do Laboratório de Sono do Instituto de Psiquiatria também da Faculdade de Medicina da USP. E aí a gente tem essa hora para discutir, né, doutora Rosa? Sim, sem dúvida. É um prazer estar aqui com vocês do Proter, nossos parceiros, né? Colegas de trabalho do dia a dia. A gente hoje vai falar sobre os problemas do sono, né? E enfocar aqui no nosso público da terceira idade. Eu gostaria de, primeiro, agradecer o convite, a confiança que vocês têm, né, no nosso trabalho aqui da equipe do sono, do IPQ, e falar que, assim, eu acho assim, que o sono nessa faixa etária é uma das queixas mais prevalentes, né? Tipo, você não vai me... Os problemas do sono são muito prevalentes, principalmente quando a gente tem idosos com problemas de saúde mental. E agora, nesse momento que a gente está vivendo na humanidade, com essa pandemia, com essas mudanças de comportamento que estão sendo impostas para todos nós, né? E principalmente para a população idosa, que é a população de risco e que está isolada, a gente sabe que hoje em dia poucos idosos estão conseguindo levar uma vida em família, né? Eles estão praticamente em prisão domiciliar, eu falaria, né? Com receio de se contaminar com coronavírus. Eu acredito que agora eles estão passando um momento pior, né, para a saúde mental e muito pior para o sono. Então, eu gostaria de que a gente ficasse bem à vontade, né, e fosse uma conversa mesmo. E abro aí para você começar a fazer alguma pergunta ou me passar alguma pergunta aí do público da live. Eu vou contar um segredo para vocês têm que aproveitar e fazer muita pergunta para ela, que ela é a grande especialista em sono, né? Eu estou aqui só para puxar a sardinha para o lado dos idosos e também vou fazer várias perguntas em tudo isso para ela. Eu acho que a gente poderia começar discutindo, Rosa, não sei o que você acha, que sempre que se fala de sono, ou as pessoas pensam em tratar o sono, eles pensam muito em medicações, querem alguma coisa para dormir rápido, para tudo isso, né? Mesmo na faixa etária de idosos, você acha que a gente usa só medicações ou a gente tem muitas coisas para fazer além dos remédios? Eu sou da opinião que a gente tem muito mais coisa para fazer da parte do ponto de vista comportamental, do ponto de vista até de diagnóstico, de ajuste das doenças de base dos nossos pacientes, de ajuste de medicações, estilo de vida. E a medicação nessa faixa etária, ela não é que ela seja um recurso proibitivo, mas ela tem que ser dada com muito cuidado. A gente sabe que os medicamentos indutores de sono,
eles podem acarretar graves prejuízos para os idosos. Prejuízos, assim, na cognição, fazendo com que eles possam ficar sonolentos ao longo do dia, atrapalhar a memória, a concentração deles, prejuízos de riscos deles terem quedas ao longo da noite. Dificilmente um idoso não levanta para urinar ao longo da noite, né? Então, você imagina um idoso levantar sob efeito de uma medicação sedativa. Então, é claro que nós conhecemos as classes de medicações mais seguras para essa faixa etária. Tem medicações mais seguras, medicações menos seguras, com mais riscos, menos riscos. Mas, assim, o ideal mesmo é que a gente sente com o nosso idoso, tire uma boa história, veja o que a gente pode melhorar na vida dele, na rotina dele, que vai favorecer o sono. Então, por exemplo, agora nessa situação de pandemia, nessa situação que muitos estão em casa. Então, muitos idosos saíam, tomavam a luz do sol, socializavam, vão almoçar na casa dos filhos, faziam compras e uma série de coisas, atividade física, e agora o receio está impedindo isso, né? Então, se a pessoa não tem uma rotina adequada, então provavelmente o sono vai ficar bem prejudicado. Então, a primeira coisa que a gente vai estabelecer para o idoso é uma rotina. Ele se expor bem à luz ao longo do dia, ter atividade física, horários regulares de alimentação, porque tudo isso vai dando uma mensagem para o cérebro do que é dia e do que é noite. E à noite é diminuir a iluminação, diminuir os estímulos. Não é porque é idoso que eles não ficam na internet, que eles não vêm, assistem seriados. Então, é limitar o conteúdo que os excite, né, à noite, e ter uma regularidade de horário de dormir, horário de levantar, evitar sonecas muito grandes durante o dia. Então, tudo isso, consumo de substâncias estimulantes. Então, parecem regras simples, mas assim, devem ser individualizadas, mas o mais importante é que eles mantenham uma rotina. Nós estamos numa situação agora que a rotina mudou. Então, mesmo com uma rotina mais confinada, a pessoa pode se expor à luz, pode fazer um pouco de atividade física, pode ter horários regulares para refeições, um bom preparo para um sono, um relaxamento à noite, e tudo isso vai favorecer um sono melhor, né? Que é fundamental para a saúde física e para a saúde mental desse idoso, bem como para a qualidade de vida. Eu acho que uma das coisas que você falou é muito interessante, que eu já estava até discutindo isso com alguns pacientes, o quanto a gente tem que fazer um equilíbrio fino hoje de talvez manter o distanciamento e o isolamento, mas também, o que parece que por mim está sendo muito esquecido, as pessoas se manterem saudáveis, né? Porque se elas não tiverem essa rotina, se não tomarem sol, se não tiverem atividade física, se não continuarem fazendo um sono adequado para se manterem mais saudáveis, talvez isso vá prejudicar mais para frente do que ajudar, né? Que era isso que você estava falando, que é difícil manter essa rotina com tudo isso, mas precisa, né? Precisa criar uma rotina, né? Precisa criar uma rotina porque ela é fundamental para que ele mantenha a saúde dele, o equilíbrio, né? Uhum. E em idoso, a medicação, a gente tem muito mais dificuldade, porque medicações que às vezes em pacientes jovens que têm efeito rápido, em idoso pode ser ruim por aumentar o risco de queda e às vezes por induzir algumas alterações até cognitivas, né? Se tem um efeito muito lento de meia-vida longa, a gente acaba que ele tem sono no dia seguinte. É bastante difícil equilibrar isso às vezes, né? Não sei se você concorda. Muito difícil. E tem algumas medicações que são prescritas a rodo por aí e que podem causar, inclusive, efeitos comportamentais graves. O idoso sonambular, comer sem perceber, riscos grandes de quedas. Então, eu já tive histórias terríveis. Até pessoas que fizeram compras sem lembrar que fizeram pela internet, coisas assim. Então, na minha opinião, a gente mais tem que tirar as medicações do que colocar, principalmente nessa faixa etária. É claro que eles têm que ter um bom diagnóstico.
um idoso que tem um quadro ansioso, um quadro deprimido, um quadro de demência, um idoso que não é saudável, ele precisa de um tratamento, às vezes, mais específico e bem controlado, e vai precisar tomar alguma medicação. Aí a gente vai ter que pesar o risco-benefício. Mas eu estou falando num idoso que está bem, ele deve optar sempre pela parte mais comportamental, por criar essa rotina, por bons hábitos, por um estilo de vida saudável e saber que todas as idades são maravilhosas. Quando a gente está mais velho, a chance de você ter mais doenças é maior, de você ter mais problemas de saúde é maior, então, e de ter mais problemas de sono também é maior. Mas o que não quer dizer que você não possa dormir bem e não possa ter uma vida bem-sucedida, né? Você, como psiquiatra de idosos, sabe disso. E mesmo as pessoas que têm doença psiquiátrica, eles podem ser bem controlados e ter uma vida muito satisfatória. Então, eu acho que aqui a nossa conversa é para chamar a atenção da importância que tem o sono no equilíbrio da vida e da saúde mental, da qualidade de vida e da própria imunidade, sistema cardiovascular, porque a falta de sono afeta toda a saúde do corpo, né? Inclusive, nós temos assim, estudos de meta-análise, estudos grandes, que concluíram que os problemas do sono podem ser responsáveis até por evolução para problemas cognitivos, demências, déficit cognitivos. Então, a pessoa que dorme mal, ela tem mais risco de desenvolver demência. Isso está mais ou menos que comprovado cientificamente, apesar que é difícil comprovar esse tipo de relação, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas que começam a dormir mal, isso já é um indicativo que elas possam estar entrando num processo neurodegenerativo. Então, vale aqui essa dica. Se você quer envelhecer bem, envelhecer com a mente saudável, com o corpo saudável, então cuide do seu sono. Não ache que dormir mal é porque eu envelheci assim mesmo. Não é. Né? Teve uma pergunta bem interessante aqui, já que apareceu, que assim, para a gente falar de alterações de sono, eu acredito que, na verdade, a gente tem que saber qual é o padrão de sono. Então, existe um padrão de sono que, entre aspas, pode ser considerado normal para a terceira idade? É igual do jovem? É diferente? Tem algumas diferenças, mas, de uma forma geral, o idoso não perde a necessidade de sono. Ele pode não ter a mesma capacidade de dormir ininterruptamente como ele era mais jovem. Pode ter um sono um pouco mais superficial. O que pode acontecer com o idoso? Primeiro, ele pode começar a adiantar o horário de sono, ter sono mais cedo do que ele tinha quando era mais jovem e acordar mais cedo. É até uma brincadeira, né? A gente fala, a pessoa reza para se aposentar para poder dormir até tarde. Aí ela se aposenta e aí ela está mais velha e ela não consegue dormir até mais tarde, porque ela acorda cedo, né? Então, o idoso, normalmente, tem uma tendência para dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Tem uma tendência para ter um sono um pouco mais superficial, com mais despertares. E aí, se ele é saudável, pratica atividade física, tem uma rotina adequada, provavelmente ele vai manter um padrão de sono semelhante ao que ele tinha quando ele era jovem, saudável. Se ele tem alguma doença, mesmo uma doença clínica, isso já pode afetar o sono. Mas não impede dele ter um bom controle e um bom cuidado com o sono e manter uma qualidade de sono. Alguns idosos dormem um pouquinho menos e sentem um soninho após o almoço. E aí a gente até recomenda que ele dê uma pequena cochilada após o almoço. Não ultrapassar meia hora, né? Para não prejudicar o sono da noite. Porque ele se sentir melhor. Muitos idosos começam a ter essa necessidade do cochilo no meio do dia. Né? O sono ficar um pouco... Então, se você somar nas 24 horas, ele vai estar dormindo a mesma quantidade que dormia quando era jovem. Agora, um dos sinais de doença é o sono ficar atrapalhado. Né? A gente vê em pacientes com demência já avançada que eles perdem o padrão do sono, né? Que fica muito irregular. Dorme em horários irregulares, às vezes fica acordado de noite, dorme durante o dia. Então, quando o padrão de sono começa a modificar, isso é um alerta para a família, né? E para a pessoa deve ser um alerta para ela ir se tratar. E também em demências, às vezes a gente vê
muitos familiares que deixam o idoso, principalmente nas fases moderadas a grave, trancados, assim, trancados entre aspas, em um quarto fechado, com as janelas fechadas, tudo fechado. A gente sempre tem que orientar que isso vai atrapalhar muito essa regulação do ciclo sono-vigília, né? Que durante o dia, principalmente do período da manhã, se ele tivesse uma exposição melhor ao sol e coisas assim, manteria um padrão do sono um pouco melhor, né? E isso Sim, tem que sempre orientar. e estímulo, né? Atividade. Às vezes acontece que esses idosos ficam com cuidadores que deixam eles dormir para não ter trabalho. E à noite a família chega em casa e aí eles estão elétricos e aquela confusão, né? Então, assim, é marcar bem os horários de atividade física, exposição à luz, alimentação, e uma atividade social, uma coisa que ele se interesse, e eliminar os estímulos o máximo que puder à noite, para que ele perceba que é noite e sinta o sono. Aí, quando a gente tem doença, aí a medicação pode estar indicada para auxiliar, tanto o sono, aí pode estar indicada, aí não tem dúvida. Mas aí é caso a caso. Eu falo sempre para meus pacientes e para os meus alunos e para todo mundo. O tratamento dos problemas do sono, mesmo o tratamento comportamental, o estilo de vida, ele deve ser individualizado, porque cada pessoa é diferente. Às vezes, para um assistir televisão perto da hora de dormir é bom porque relaxa e ele dorme melhor. Para outros, aquilo o desperta. Então, não existe uma regra que é igual para todos, sabe? Existe a gente conhecer aquela pessoa, entender como é que é a rotina dela e, junto com ela, ir adequando melhor para que ela tenha um bom resultado. Existe terapia específica para isso também, né? Psicoterapia cognitivo-comportamental para sono, para insônia. E que o terapeuta vai abordar bem essa questão e com excelentes resultados. Então, o mais importante, eu acho que é conhecer bem o problema. A pessoa está consciente que ela tem um problema e o médico esclarecer ela o melhor possível e ela investir mesmo no tratamento, não achar que ter sono ruim faz parte do envelhecimento normal, porque não faz. O interessante é que a gente falando de sono e nem falamos em remédios, e as únicas duas perguntas de remédio que nós tivemos até agora na live foram com benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos são remédios de faixa preta. E as duas foram com clonazepam, né? E no mínimo, os remédios de faixa preta não são remédios para dormir, eles são remédios para ansiedade, né? Provavelmente por causa da qualidade. A qualidade do sono com esses remédios é adequada? Há alguma mudança na qualidade do sono usando faixa pretas? Olha, eu tenho por princípio não citar nomes de remédios em lives, porque a gente não sabe quem está assistindo. Pode ter paciente, não. Se é um grupo só de médicos, é diferente, né? Citar o nome da substância. Todas essas medicações controladas, elas são contraindicadas para induzir sono em qualquer idade, para uso crônico, tá? Agora, em idosos, é muito mais grave, porque essas medicações acarretam em riscos. Então, todos esses remédios, receita azul, nenhum deles é indicado para idoso. Inclusive, quando eu recebo um paciente idoso tomando uma dessas medicações, a primeira coisa que eu faço é convencê-lo a desmamar o remédio e tirar. Porque isso está errado, nós vamos tirar. Tá? E essas medicações, ele bem falou, elas têm um uso adequado para tratar a ansiedade, e mesmo assim não é um uso crônico, é um uso pontual, né? Então, essas medicações para um uso pontual, elas têm... Todos os remédios têm o lado bom e o lado ruim, né? Tem a indicação e tem as contraindicações. Então, muitas medicações que são usadas banalmente, elas estão contraindicadas para uso crônico, para uso frequente e principalmente em idosos, né? Pelas consequências, principalmente na memória, na cognição e risco de acidentes. E geralmente porque essas medicações que a Rosa citou, que são as receitas azuis, elas até podem aumentar a quantidade de sono, mas além desses riscos, elas podem diminuir a qualidade desse sono. Então você vai poder até dormir mais, mas talvez um pouco pior em alguns momentos. E aí me perguntaram como deixar o uso prolongado. Eu vou falar, depois você fala. Assim, eu acho que uma das primeiras coisas que tem que existir para deixar o uso prolongado é querer deixar. E a segunda, talvez entender
que as outras medicações vão ter efeitos diferentes dessa que você está acostumado a usar. Talvez seja mais lento, talvez seja diferente, talvez não tenha o mesmo relaxamento muscular, talvez... e aí você vai ter que saber trabalhar com essas mudanças. Porque se não quiser deixar mesmo, ou se não tiver a fim de fazer atividade física e ter outras atividades, eu acho que é muito difícil, às vezes, parar no uso muito prolongado. O que você pode falar desse uso também, Rosa, para a gente conseguir parar? O que eu digo para os meus pacientes, a primeira coisa que eu digo para os meus pacientes é que ele é tão responsável quanto eu pelo tratamento dele, que ele não pode esperar que eu vou dar uma pílula milagrosa e ele não vai fazer nada e tudo vai se resolver. Então, o tratamento tem que ter uma coparticipação do paciente, ele tem que colaborar. Segunda coisa, eu acho que é esclarecer o máximo o que é normal, o que está errado, quais são os riscos e, principalmente, muita responsabilidade na retirada dessas medicações, porque se você retira muito rapidamente, a pessoa tem abstinência e aí ela não vai conseguir retirar. Então, o erro maior que eu vejo é tentar substituir por um outro e tirar muito rápido, ou, às vezes, tirar um remédio sem fazer a parte adequada do tratamento comportamental. Então, muitos pacientes precisam até da terapia para um ajuste, para um ajuda. E o diagnóstico adequado do problema do sono também. Muitas vezes a gente tem que partir para exames mais especializados, como polissonografia, ver se o idoso não tem também apneia do sono. Um outro problema é que tem um outro tratamento, né? E que isso não está agravado pela medicação, ou não está agravando o problema de sono. Então, como eu falei, é individualizado, mas não existe uma receita de bolo que é igualzinho, mas existe um bom senso. Então, primeiro, o paciente tem que ter uma empatia, uma confiança com o médico. E tem que ter um jogo uma conversa, né? Olha, vai ter altos e baixos, eu estou aqui à sua disposição. Se o senhor não se sentir bem, vamos conversar. E vai aos poucos. Eu posso falar para você que eu geralmente sou bem sucedida nessas tentativas. Dificilmente um paciente desiste, vai embora e a gente não consegue tirar, a gente consegue. E consegue que depois de tirar, muitas vezes eles passam a dormir melhor. Acontece até por ter atividade, mas acho que isso é em tudo também. Hoje eu até estava falando para um paciente, hoje você falou uma coisa que vai ajudar minha esposa a falar que eu sou mais idoso do que eu acho que eu sou, porque ela fala que eu durmo muito cedo e acordo às 5 da manhã. O meu sono já é assim há um tempo. Mas a outra coisa que a gente viu no lançamento até dos antidepressivos, nos novos, muito tempo atrás, uma vez a capa da revista Time foi a pílula da felicidade com o antidepressivo, né? E hoje eu falei com um paciente, se existisse pílula da felicidade, talvez eu não daria para ninguém. Porque, na verdade, eu tenho que ajudar ele a ser feliz se ele quiser. Então, aqui talvez é o mesmo padrão. Você tem que ajudar ele a dormir e melhorar esse padrão se ele quiser. Não tem um remédio para fazer isso por ele, né? Que é o que você estava contando sobre a responsabilidade e essa psicoeducação, quer dizer, explicar as coisas para os pacientes, né? Eu falo para os pacientes uma coisa que eu aprendi com uma psicóloga que trabalha comigo, que atende terapia de sono. O sono não é uma coisa ativa. Você não tenta dormir, força a dormir. O sono é uma entrega. Então, você tem que estar bem preparado, você tem que estar relaxado, tem que estar num ambiente adequado, você tem que estar numa condição de saúde adequada, né? Uma pessoa super ansiosa, claro que ela vai dormir mal. Então, tem que tratar esse problema ansioso. E nem sempre é com medicação que a gente trata. Muitas vezes é com uma psicoterapia, é com mudanças de estilo de vida. Então, na verdade, para você conseguir esse relaxamento, essa entrega, então precisa ter um trabalho dessa pessoa para ela se preparar. Então, você está a 1000 por hora e de repente você quer apertar um botão, liga, desliga, não existe isso, né? Então, eu gosto de dizer sempre isso. Então, e a expectativa da pessoa tem que ser realista, né? Você estava falando de você dormir cedo e acordar cedo. Isso é matutino, isso é um cronotipo. Tem idosos que não ficam matutinos, porque eles a vida inteira foram vespertinos, eles a vida inteira foram os corujões, que gostam de dormir tarde e acordar tarde. Então, não é porque ele ficou idoso que ele vai ficar matutino, mas existe uma tendência a ficar um pouco mais matutino. Mas, assim, ele vai continuar sendo dormir tarde e acordar tarde, porque isso não é só comportamental. Isso também é geneticamente determinado, esse ritmo da pessoa. Mas é claro, uma pessoa que a vida inteira dormiu cedo e acordou cedo, vai continuar quando ficar mais velho.
né? E uma pessoa que a vida inteira dormiu super tarde, acordou mais tarde, quando ficar mais velho, também vai manter esse padrão, né? Agora, a grande maioria das pessoas, ela se adequa à rotina. Elas não têm um padrão muito forte. Então, daí que eu falo, é muito importante manter essa rotina. É isso que você falou sobre até o dia a dia da pessoa, é sobre até os outros diagnósticos de base que podem ser comórbidos, né? Por exemplo, se a pessoa é muito ansiosa o dia todo e ela tem uma ansiedade de base, um transtorno de ansiedade, por exemplo, não vai ser um remédio para dormir que ela vai dormir só com aquela medicação. Você precisa tratar esse transtorno de ansiedade para junto depois tratar o sono. Ansiedade é um exemplo, mas pode ser depressão, pode ser outras patologias também, né? Sim, sim. E, infelizmente, quando as pessoas vão ficando mais velhas e vão tendo menos atividade, porque aí eu já estou falando de pessoas mais idosas, que não trabalham mais, que mudou a rotina, que estão mais sozinhas, que têm menos interação social. Então, daí a tendência é o sono piorar mesmo. Então, é super importante a gente entender que agora nós estamos envelhecendo mais, vivendo mais. Se tudo der certo, né, com essas pandemias, nós vamos viver mais. E aí nós temos que nos preparar para essa idade. Então, ficarmos mais ativos, então, cuidarmos melhor da nossa saúde. Então, não é só cuidar da hipertensão, do colesterol, cuidar da saúde mental, cuidar de um estilo de vida saudável, né? Cuidar do sono é super importante. Então, eu falo, o sono faz parte de uma boa saúde, de uma boa qualidade de vida. Então, eu acho que a mensagem é essa, né? Não é porque eu envelheci que eu vou dormir mal, que a minha vida acabou, que eu não posso mais ter amigos, que eu não posso mais dançar, que eu não posso mais trabalhar, que eu não tenho mais nada a oferecer ao mundo, né? Pode ser uma fase melhor ainda da sua vida, porque você tem menos responsabilidades, né? Então, você pode viver mais para você. Eu tenho mais três questões aqui das pessoas, eu não sei exatamente como eu vou te perguntar, você veja como que dá para você responder. Está me ouvindo, Rosa? Rosa? Ouvindo? Ao Alô? vivo é difícil, dá umas falhadas, né? Voltou, pronto. Eu estava falando que eu tenho mais três perguntas. Você falou que não gosta em tempo, no princípio, não falar o nome das medicações. Eu vou tentar não falar o nome, mas vou tentar fazer as perguntas e você ver como você pode responder, tá? Teve um colega médico que perguntou. Alô? Caiu Tá de bom. novo. Vamos esperar ela voltar. Foi? Bom, ele perguntou a respeito de receptor, de tratamento com receptores de melatonina Entender a pergunta. novos. Não sei se você pode falar alguma coisa a respeito. Que comentário? Ele perguntou a respeito Cortou um das pouco. drogas novas com receptores de melatonina para o sono. Elas são mais seguras para os idosos do que as outras classes de medicações, não tem dúvida. O mecanismo de ação melatonérgico, ele é mais seguro, tem menos risco, mas também é muito mais suave o efeito. Não é um efeito tão intenso. Então, quem está acostumado a tomar um remédio que chumba, vai ser coceguinhas, né? É bem mais suave. Mas, com certeza, é uma classe mais segura, com menos risco, com menos efeitos É que eu adversos. estava comentando a respeito, talvez, de parar os remédios faixa azul. É diferente. Você tem que ter uma expectativa diferente. Você vai dormir com uma qualidade até melhor, talvez, mas você não vai dormir só com o remédio. Talvez é isso que você está falando na diferença, né? Sim, não, e a troca dos remédios ela tem que ser muito cuidadosa, né? O ideal é que o paciente, quando tem um problema, procure um médico que
tem conhecimento na área, né? Um psiquiatra que está acostumado a cuidar de idoso, um especialista de medicina do sono, um geriatra que está habituado a cuidar desses problemas. Então, e esse médico vai conduzir isso com responsabilidade, né? E, claro, muitas vezes esse médico vai precisar de opinião até de outro para poder conduzir melhor o caso. Mas, de qualquer forma, o importante é que as pessoas saibam que boa parte do tratamento delas está nelas, no estilo de vida que elas levam, né? Nos cuidados com a saúde. O que você cuida a tua vida inteira da tua saúde vai refletir quando você ficar idoso. Então, quem pratica atividade física, quem usa a cabeça, quem tem amigos, quem tem hobbies, quem tem uma vida saudável e feliz, vai envelhecer bem. Não tem dúvida, né? Eu tenho uma colocação aqui de uma pessoa que talvez você conheça, uma doutora Rita Cecília de Reis Ferreira, a senhora já ouviu falar dela? Eu sou fã Eu vou dela. ler exatamente o que ela escreveu para não ficar brava. Ela escreveu assim: antidepressivos e sono, 2 pontos. Alguma recomendação? Doutora Rita, aqui é aula para médicos ou é live do Instagram? Eu não gosto de falar coisas de medicina numa live que tem um monte de gente que não é médico, porque aí eu não gosto que as pessoas achem que está tudo bem, que elas podem se automedicar, né? Porque o problema da gente falar esses assuntos é que eu não acho que tem nada demais. Qualquer pessoa hoje abre a internet, lê o que quiser, né? Entra em revistas médicas, tudo. Os antidepressivos são mais seguros do que os remédios faixa preta, tá? Não tenha dúvida. Então, muitas vezes a gente utiliza essas medicações, né? Os antidepressivos que têm efeito sedativo são mais seguros, não tem dúvida. Mas que podem ter efeitos colaterais e riscos, também podem. Então, por isso que tem que ter uma prescrição cuidadosa para todas essas classes de medicação. Eu sou a favor de tudo que existe por aí. Então, todas as medicações têm o seu lado bom, mas todas têm os seus efeitos adversos. Então, a gente tem que conhecer, né? E eu falo mais uma coisa que eu tirei de uma amiga minha. Remédio é que nem roupa, sapato, marido, mulher, tem que levar para casa e experimentar. Também existe o efeito individual. Para você dar para um monte de pessoas aquele remédio magnífico, para um dá um efeito horroroso. Então, também existe isso, existe a dose, o efeito, não é igual para todo mundo, né? Então, por isso que eu falo, o tratamento sempre é muito individualizado. Eu estava aqui pensando o que a gente poderia falar de recomendação sem falar de remédio. Eu acho que de nomes. Eu acho que uma coisa importante é que nem todo antidepressivo pode ajudar diretamente no sono. Aliás, talvez a maioria dos antidepressivos que a gente tem pode até atrapalhar se forem usados em horários de dormir. Então tem que ter mesmo essa orientação médica para saber exatamente o horário que você tem que tomar o remédio. Mesmo que um antidepressivo, por exemplo, seja usado de manhã cedo, ele pode até estar ajudando para dormir, melhorando a sua depressão. Mas se ele for usado em outro horário, talvez ele até atrapalhe a qualidade do seu sono à noite. E é isso que a Rosa está colocando, eu acho. Tem remédios certos, nos horários certos e para pacientes adequados. Não é tudo igual para todo mundo, né? Não. Inclusive, por exemplo, tem uma medicação dessa classe de antidepressivo que eu gosto muito e que eu uso para muitos pacientes. Outro dia eu dei para um paciente e ele teve um evento super adverso com essa medicação, com dose baixíssima, tudo. Quer dizer, existe uma sensibilidade individual também. Era isso que eu estava brincando e estava falando, né? Que tem que experimentar. Então, às vezes, a gente se surpreende. Por isso que a gente tem que ter um bom vínculo e o paciente tem que confiar muito no médico, porque esse paciente confiou em mim, ele já me avisou no dia seguinte, eu já o atendi no mesmo dia, e a gente já precisa ter essa amizade, esse vínculo, né? Para que a gente possa... Não fui eu que eu errei, é que o organismo dele reagiu mal àquela substância. Então, aí a gente vai para uma outra estratégia. Então, tem várias estratégias. Eu acho que a estratégia principal é, em primeiro, a gente dá atenção para o sono. Em qualquer idade, especialmente para o idoso. Saber que o sono faz parte da boa saúde e que ele precisa ser tratado e cuidado. Depois, o bom cuidado com o sono começa com o cuidado da rotina, do estilo de vida, então, e da saúde em geral.
Tá? Então, o indivíduo que tem, por exemplo, até a refeição, a alimentação, comer menos à noite, ter horário regular de alimentação. Então, tudo isso vai fazer diferença no sono. Por exemplo, quem que quando sai em restaurante, janta fora, às vezes dorme super mal, né? Porque comeu muito, ou porque tomou um vinho, uma coisa. O álcool é uma outra coisa que pode prejudicar muito o sono à noite. As pessoas às vezes tomam álcool para relaxar. E às vezes até induzem um sono, mas não necessariamente o sono vai ser bom. Em geral, ele é um sono pior, mais fragmentado, quando tem efeito de álcool. Então, tudo isso influencia. Então, ter esse conhecimento eu acho muito importante. E ter um apoio, né? E aí tem toda a parte social, toda a parte psicossocial dessa pessoa, né? E tudo que tem que ser cuidado. Atividade física, por exemplo, eu acho que é uma das coisas principais, é um dos pilares da saúde. Então, a gente tem que estimular atividade física, exposição à luz solar e tudo isso, né? A boa alimentação, o bom cuidado. Outra coisa que a gente também recomenda para os nossos pacientes, a gente presta atenção, é no ambiente de sono se está adequado também. Eu conheço gente que tem celular último tipo, bolsa de marca, e está com o colchão há 20 anos, o mesmo colchão na cama. Então, cuidar, ter um colchão adequado, um travesseiro adequado, então ter um quarto arrumado, convidativo, né, para o sono. Isso também ajuda bastante, né? A gente sabe que as pessoas menos favorecidas financeiramente, que não têm um ambiente tão bom, tem mais risco de ter insônia do que as que têm um quarto maravilhoso e tudo mais. O ambiente de sono também influencia. Ainda bem que a Rita agora concordou com o que eu falei no meu parte, você viu? Não sei se você viu o que ela escreveu aí de novo. Que a gente queria ver muito prescreverem antidepressivos, algumas classes, que não deveriam ser prescritas à noite. Assim, é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Por isso que eu cheguei a citar que tem que seguir o que o psiquiatra recomenda, ou o próprio paciente mudar o horário porque acha que fica melhor no outro horário. Só que se a gente está passando em um horário, é para ele ajudar na sua depressão e não atrapalhar em outras coisas. Porque a gente sabe que existem alguns antidepressivos que podem atrapalhar a qualidade do sono. Então, acho que nesse sentido que ela quis colocar isso das recomendações. Sim. E qualquer remédio que vai induzir o sono tem o horário certo de tomar. Tem remédio que faz ação muito rápida, tem que tomar bem perto da hora de ir para a cama. Tem remédio que leva 1 hora, que leva 2 horas para começar o efeito, então tem que tomar antes. Então, isso tem que ser bem explicado para o paciente, né? E ele tem que seguir a risca. Por isso que eu sou a favor de quanto mais a gente esclarecer, melhor. O paciente deve conversar, entender bem o que tá sendo prescrito, né? Eu costumo fazer o paciente repetir no final da consulta tudo que eu recomendei para ele, para ver se ele assimilou. Eu acho isso importante, sabe? Vamos ver se você entendeu o que é para fazer, como é que é para tomar esse remédio. Ou como que é o que você vai mudar no seu comportamento. Então, eu acho que isso é uma estratégia, que é uma dica que eu dou, para ver se a pessoa realmente entendeu, não ouviu, entrou por aqui e saiu por ali. Né? Mas, se não fizer tudo isso direitinho, não garanto os resultados. A gente tem uma pergunta difícil para você agora, pelo menos eu acho difícil. Pode fazer. Se todos os remédios para insônia causam dependência? Ela é capciosa, porque eu acho difícil essa pergunta. Eu não acho que todos os remédios causam dependência. É que existe 2 tipos de dependência, né? Existe a dependência farmacológica, tá? Que aí essas classes dos remédios tarja preta, eles são tarja preta porque causam. Mas existe também remédios que não são tarja preta e que podem ter um potencial de causar dependência. E existe uma dependência psicológica, da pessoa achar que se ela não tomar o remédio, ela não vai dormir. Então, assim, não existe todas as medicações que causam dependência. Existe também pessoas que têm mais propensão a criar dependência, né? A gente sabe disso. Existem classes de medicação e mesmo dentro de uma mesma classe, diferentes medicações causam mais ou menos dependência. Então, aí, o importante... Eu não sou contra a medicação, deixar isso bem claro, tá?
Até porque eu prescrevo bastante medicação. Mas, assim, eu desprescrevo muito mais do que eu prescrevo. Se você pensar numa população idosa com insônia, é muito mais fácil chegar um idoso que toma um monte de coisas e eu tirar tudo e mudar o tratamento dele do que eu colocar mais uma medicação. Mas, assim, o remédio tem que ser prescrito com cuidado, né? Com sabedoria. E tem que ser tomado de acordo com a prescrição, né? De uma forma responsável. Então, essa pergunta, assim, eu não acho que todas as medicações e todas as pessoas têm potencial de ficar com dependência. Tem algumas pessoas que têm mais potencial do que outras. Eu acho que isso em relação à dependência farmacológica. A dependência psíquica realmente é complicada às vezes, e aí engata a segunda pergunta, que é o que você orientaria para as pessoas que têm medo de diminuir o remédio com medo de não conseguir dormir? É isso que eu orientaria para esses pacientes que têm medo de não conseguir dormir, eles precisam da terapia mesmo, de uma terapia específica, uma terapia cognitiva comportamental para tratar esse problema do sono, esse medo de não dormir, ansiedade com relação ao sono. Tem muita pessoa que joga tudo da vida dela no sono. As ansiedades, as frustrações, vai lá no sono. E tem pessoas que desaprendem, entre aspas, a dormir. Dormir para elas não é mais aquela coisa gostosa, relaxante. Passa a ser uma prova, um teste. Ela fica tão ansiosa que precisa dormir que isso inibe o sono. Então, isso não é com remédio que você vai controlar isso. O remédio pode até agravar isso. Isso é com terapia mesmo. Né? É com terapia e é com essa relação boa, né, de médico, psicólogo com paciente, dessa confiança que você vai minando essas falsas crenças e falsas expectativas. A Tereza aqui colocou uma coisa que é super interessante, porque eu ouço isso todo dia. Ela colocou assim, eu durmo à meia-noite e acordo cedo. Às vezes os idosos vêm nas consultas e eles falam isso para mim, mas eu não durmo 8 horas. O pessoal ficou com essas 8 horas na cabeça, eu acho, de alguma forma. Isso existe? Tem que ser 8 horas mesmo? Tem que fazer dormir esse tempo? Como que é isso, assim? Primeiro, assim, quanto que você dormia para se sentir bem quando você era jovem? Né? Quando você ficar idoso, vai ser mais ou menos a mesma quantidade. Não tem 8 horas, não é obrigatório. Tem pessoas que precisam de 8 horas. Mas tem pessoas que com 6 horas estão muito bem. Né? Então, assim, a quantidade de sono e o horário de sono é bem individual. É uma coisa que a pessoa ela sabe quando ela está bem disposta. O que ela não pode querer é ter o sono igual do vizinho. Ou esperar que ela vai ter o sono que ela tinha quando era adolescente, quando ela tem 70 anos. Isso não existe, né? Agora, assim, da minha experiência, eu falo, a média da população, hoje em dia, dorme cada vez menos. É raro as pessoas que dormem 8 horas hoje em dia. Né? É bem raro a gente ver. E isso é um problema da sociedade moderna, que é o contrário, que não é insônia, é privação de sono, é sono insuficiente. E que as pessoas começam a fazer tantas coisas, têm um estilo de vida que elas encurtam o tempo de sono. Isso também traz muito prejuízo para a saúde. Mas assim, uma das coisas que a gente faz na psicoeducação e na terapia é ajustar a real necessidade daquele indivíduo de sono e ele ter a expectativa real de quanto ele precisa dormir, quanto de sono que ele precisa para estar bem. Então não tem esse negócio de 8 horas. Ainda bem, porque eu sempre falo isso para eles também, então eu também estou certo nesse funcionamento. Tem uma coisa que você já falou nesse transcorrer, mas que perguntaram de novo, é sobre problema para dormir e quando envelhecer se tem mais demência. Mas eu vou até engatar outra pergunta junto, porque a gente está falando de alterações de sono diretas. Mas acho que junto com isso você podia falar um pouquinho também de apneia do sono, que é outra coisa que pode dar alterações cognitivas. A apneia do sono é uma dificuldade para respirar à noite, que é um diagnóstico diferencial com os outros transtornos de sono e que é muito esquecido às vezes. Então, não sei se você quer falar um pouquinho disso. Posso falar. Inclusive, quanto mais a gente envelhece, maior risco a gente tem de desenvolver a apneia do sono. Quanto mais a gente engorda,
E quando a gente envelhece, geralmente a gente engorda, né? A não ser quando a gente está muito velho, que a gente pode definhar, a gente mais risco tem de apneia do sono. O que é a apneia do sono? É a parada de respiração que ocorre por problema na garganta, na faringe, durante o sono. Existe um relaxamento muscular, às vezes a posição de dormir também, a língua cai para trás, obstrui a faringe, e durante o sono, então, a pessoa para de respirar, e aí ela tem um despertar curto, volta a respirar, e a oxigenação cai, sobe, desce, altera bastante a parte cardíaca também, cardiovascular, e fragmenta o sono. Então, dos problemas que a apneia do sono leva é alterações cognitivas. Tá? Ela aumenta o risco das doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, que, porventura, aumentam o risco de demência também. Tá? Então, a apneia do sono, quando ela é presente numa pessoa mais jovem, tem que ser tratada, né? Quando ela é presente num certo grau. Num idoso, a gente já é mais conservador, porque praticamente todos os idosos têm um grauzinho de apneia do sono. A gente trata os casos mais graves, mais firmes, né? Mais graves. Agora, qual foi a pergunta antes da apneia do sono? Que a pessoa falou se dormir mal da demência. Mal vai causar demência. Eu já falei. Então, ter apneia do sono pode aumentar seu risco. Ter insônia crônica pode aumentar seu risco de demência. Agora, às vezes a gente não sabe dizer muito bem o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Às vezes o fato de dormir mal já é um primeiro sintoma do processo neurodegenerativo, não é que ele está causando, ele já faz parte do processo. Né? Também tem isso. Né? A gente pode, se a gente comparar as pessoas que são idosos saudáveis com os que já têm algum déficit cognitivo, mesmo que não seja demência, você vai comparar o sono desses dois grupos, você vai ver que o grupo que já tem alguma deficiência, ele já dorme pior do que o outro, de uma forma geral. Então, também tem isso, né? Também, às vezes é difícil fazer essa correlação, né? Nessa faixa etária tudo é difícil essa correlação, até mesmo, por exemplo, para a depressão. A gente sabe que a depressão pode ter alguns fatores causais para a demência, mas ela pode ser um pródromo. Um sintoma depressivo já pode ser um início. Assim como um transtorno do sono já pode ser um início dessa alteração, né? Já é uma alteração cognitiva, mas que ela aparece inicialmente como uma alteração do sono, né? Sim, sem dúvida. Então, por isso que é importante que o próprio paciente, né, as pessoas, as famílias, cuidem dessa parte da saúde, do sono. E é importante também que os profissionais de saúde sejam esclarecidos sobre isso. E aí eu digo não só os médicos, os psicólogos, todos os tipos de terapeutas que cuidam dessa população, tem que estar esclarecido para orientar direito, né? Uhum. E a orientação a respeito de usar chá ou evitar algum tipo de alimento à noite, isso funciona também? Foi uma outra pergunta que fizeram aqui, essas supostas substâncias naturais, assim. Primeiro eu vou falar uma coisa para vocês. Substâncias naturais podem dar efeitos colaterais também, tá? Então, muito cuidado com substâncias naturais. Os chás, em geral, têm um pouco de cafeína, né? A grande maioria deles. Isso pode até prejudicar o sono. Agora, esses chás que não têm cafeína, tipo de ervas e tal, não são prejudiciais para o sono, mas eu não acredito que sejam benéficos também. E numa população mais idosa, tomar muito líquido à noite pode aumentar a necessidade de levantar para urinar. Então tem que tomar cuidado também, né? Tomar aquela xicrona de chá antes de dormir, às vezes vai atrapalhar o sono mais do que beneficiar, né? Porque vai despertar para urinar. Agora, assim, é óbvio que eu já falei até antes que alimentação pesada à noite vai piorar o sono. Substâncias estimulantes, café, cafeína, né? Refrigerantes têm cafeína, alguns chás têm cafeína, nicotina, fumar, tudo isso vai piorar o sono, não tem dúvida. Então, não é que a pessoa não possa consumir essas substâncias, mas idealmente consumir de manhã, né? Consumir, não depois à tarde já começar a abolir esse tipo de substância. Tem pessoas que são mais sensíveis e outras menos, né? A cafeína, por exemplo. Tem pessoas que se tomar um cafezinho na hora do almoço não dorme à noite.
né? Tem outros que podem tomar às 4 da tarde e dormem muito bem. Então, isso também é individual, mas também é uma coisa para se cuidar. A mesma coisa que a gente pode transferir para substâncias naturais que são vendidas em farmácias. Então, a gente tem um monte de remédios de plantas que muitos farmacêuticos falam que pode usar tranquilamente, que podem ter graves efeitos colaterais. Tem algumas que têm interações medicamentosas muito importantes com alguns remédios, e assim, muito, muito mesmo. Então, não é porque é um remédio de planta que não faz nada. A gente até brinca, às vezes, que heroína, cocaína, vem de planta também. Então, assim, Sim, não é sim. exatamente porque vem da planta que você não tem que tomar cuidado e comprar na farmácia indiscriminadamente, né? Sim, sem dúvida. Esse problema de interação medicamentosa é muito sério no idoso, principalmente, porque ele já é um indivíduo que toma várias medicações, né? É a polifarmácia. Então, aí tem que ter mais cuidado ainda. E, eu acho assim, nunca se automedique. Se você quiser fazer uma coisa você mesmo para melhorar seu sono, então cuida dos seus hábitos. Né? E, agora, em geral, só cuidar dos hábitos não resolve. Quando a pessoa tem um problema mesmo, se fosse assim, todo mundo lia lá na revista, na internet, as regras da higiene do sono e todo mundo tava bem, né? Então, Uhum. geralmente não é só isso, né? Às vezes precisa de uma orientação mais especializada, de um diagnóstico mais especializado, né? Como eu falei, até a apneia do sono pode estar presente, está atrapalhando o sono, alguma outra coisa que a gente vai... Um problema psiquiátrico. Então, a gente vai ter que avaliar cada um separadamente. E as medicações específicas para demência, assim, principalmente a demência na doença de Alzheimer, são medicações que não são simples de usar. Elas têm efeitos colaterais importantes e a gente já, às vezes, tem que se virar nos 30, digamos assim, para conseguir usar. Daí a pessoa vai lá, usa uma dessas medicações que interage totalmente com isso, gera efeitos colaterais e acaba parando as duas. Então tem que tomar muito cuidado, né, com essas... E pode ser bem grave, né? Sim. A gente teve uma... Hã? Eu ia perguntar se tinha mais alguma pergunta, que eu não estou conseguindo ler as perguntas. Então, tem uma pergunta do nosso colega aqui que é bem médica, assim, do Dr. Leonardo aqui. É se na doença de Parkinson sem demência, o distúrbio de sono relacionado é apenas o transtorno de sono REM ou se as insônias e alterações circadianas também podem aparecer. Olha, a doença do Parkinson é o compêndio de medicina do sono. Tudo pode aparecer, tá? Insônia, sonolência, apneia, as alterações que ele falou do transtorno do sono REM, movimentação excessiva no sono, distúrbios do movimento, quer dizer, tudo pode acontecer aí. Dificilmente um indivíduo com doença de Parkinson não tem alguma queixa de sono, de problema de sono, tá? Então, aí também então, é que eu estava falando no começo, né? Quanto mais doença a pessoa tem, mais chance dela ter algum problema de sono, tá? Então, se ela já tem uma doença neurodegenerativa, ela tem grande potencial de já ter um comprometimento do sono. Então, aí vai ter que ser uma atenção maior ainda nesse caso, né? No cuidado. Quanto mais doença você tem, mais medicação você toma. E essas medicações podem estar interferindo no sono também. Então, tudo isso tem que estar em dia aqui. Teve uma outra que a gente já passou, mas não sei se tem mais alguma coisa para falar, é a dúvida sobre diagnóstico diferencial e comorbidades. Quer dizer, se insônia pode levar a ansiedade, ou se ansiedade pode levar a insônia, se depressão pode levar a insônia. Eu acho que às vezes é difícil separar, mas a gente pode ter uma vindo antes, as outras vindo antes, a gente pode ter associação de todas elas, o que é comum também, e a gente tem que tentar tratar todas para que isso melhore, não tratar uma só, né? E isso pode acontecer? Insônia leva à depressão, ou depressão leva à insônia? É verdade, as duas afirmativas. E a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, muitas vezes, tá? Então, se a insônia que causou a depressão, ou se foi a depressão que causou a insônia, e se a insônia piora a depressão, a gente sabe que é uma relação bidirecional. Então, na verdade, aqui é o que a gente fala, tem que tratar como se fossem duas doenças separadas. A gente chama de comorbidade. Tem que tratar o sono e tem que tratar a depressão. Você tem que tratar o Parkinson e tem que tratar o sono. Tem que tratar o Alzheimer e tem que tratar o sono.
Então, esse é o conselho que não sou eu que estou dando, são os especialistas nas últimas décadas que instituíram que insônia não é mais sintoma, é uma comorbidade. Uhum. E a Cissa aqui perguntou assim, ó, parabenizou pela live, falou que tá boa, e falou assim, transtorno bipolar com apneia do sono é frequente, a abordagem de ambos os transtornos, qual a melhor abordagem? Porém, é difícil a adaptação com CPAP em alguns pacientes. Teria alguma sugestão? Eu acho que ela falou de transtorno bipolar e adaptação ao CPAP, né? As duas doenças são frequentes, né? A apneia do sono mais que transtorno bipolar. Então, é natural que, ainda mais com o envelhecimento, que a prevalência de apneia do sono é maior. Qualquer pessoa que tem uma doença mental, é mais difícil dela ter adesão a qualquer tratamento. Eu parto desse princípio, tá? Então, se a pessoa tem uma depressão, um bipolar tem uma depressão importante, é claro que ele vai ter menos adesão ao tratamento do que uma pessoa que está bem, que não tem nada, né? Então, aí o que eu falo, para adequar esse tipo de paciente, primeiro é motivá-lo, esclarecê-lo, e a gente pode lançar mão de profissionais que nos auxiliem. Psicóloga, fisioterapeuta para adaptar, né? Eu acho que aí, às vezes, até medicação para ajudar no sono, e a gente vai ter que cuidar melhor desse paciente, dar mais atenção, né? Porque é um paciente que normalmente vai ser mais difícil de ter adesão a qualquer tratamento, mesmo tomar a medicação para o transtorno bipolar regularmente. Então, é aí. Qualquer doença mental vai dificultar qualquer tratamento, eu acho, a adesão. Fugindo um pouco do tema, mas já que estávamos falando de bipolar, é interessante como o paciente que desenvolve uma demência e previamente tinha um transtorno bipolar, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, em controlar transtornos, alterações de comportamento e alterações de insônia também. Porque algumas medicações que são padronizadas para demência, no paciente que já era previamente bipolar, elas são contraindicadas. Então, você vê que até aí é difícil, né? A gente tem que saber muito bem o que a gente está usando, né? Caso complicado, chame o especialista, né? Não vai querer. Eu acho que eu falo isso, eu brinco, eu falo isso, mas eu falo, é verdade. Eu atendo, às vezes, um caso no meu consultório, que está com a queixa de sono. E eu vejo que ele tem tá complicado de uma outra área, mesmo que é da minha especialidade. Eu vou mandar para a pessoa que eu acho que é mais competente que eu naquela área para me ajudar a tratar o paciente. Então, eu acho assim, às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente precisa, muitas vezes a gente precisa de ajuda. O tratamento de saúde, ele é multidisciplinar e transdisciplinar, né? Então, se você precisa de um terapeuta ocupacional, você precisa de um educador físico, você precisa de um psicólogo, você precisa de um especialista em sono, você precisa de um especialista em psiquiatria geriátrica, e assim vai, né? Então, eu acho que cada vez mais, assim, que a gente vê que nós dependemos um dos outros para fazer um bom trabalho. Ninguém é autossuficiente total. Passou muito rápido, porque a gente tem menos de 1 minuto e meio para cair. Só vou passar aqui que quem fez a pergunta do Parques, que foi o Dr. Leonardo Teres, ele falou agradecer você, porque ele já tinha procurado na literatura esse amparo, e ele vê que na doença desse Parques pode acontecer tudo mesmo em relação ao sono, né? E eu vou deixar um beijo já, porque vai cair. 1 minuto e 20. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, dá beijo, que vai cair. Eu falei com a doutora Rita, beijo, te amo. Doutor A Rita também agradeceu. Aí todo mundo que participou, acho que foi ótimo, passou bem rápido mesmo, né? Todas as perguntas. A gente tem 1 minuto para terminar. Só dizer que o Proter tem feito essas lives semanalmente e queria agradecer muito a Rosa pela presença, pelos esclarecimentos. Acho que todo mundo gostou bastante, viu, Rosa? Tá todo mundo batendo palma, mandando corações, mandando um monte de coisa aqui que eu nem sei ver o que são esses símbolos. Eu desativei porque estava me atrapalhando, eu não estou vendo. Eu desativo. Sabe quando você desativa aqui para não ficar poluindo a minha tela, para eu poder me concentrar? Eu estou te vendo cheia de letras e coraçõezinhos subindo assim, ó. Obrigada, viu, pessoal? E espero ter ajudado todo mundo.
Tá bom, então vocês fiquem atentos à programação, vai estar sempre aqui no Instagram do Proter e também no Facebook. E vamos tentar manter isso agora nesse momento, que vai ser ótimo para todo mundo. Agradeço a presença de todo mundo e novamente obrigado, Rosa. Agora a gente vai cair mesmo, a gente tem 5 segundos. Beijos. Beijos. E depois fica salvo, né?